Poucas perguntas cativaram a humanidade tão profundamente quanto o mistério do que está além desta existência terrena. O conceito de vida após a morte tem sido ponderado por filósofos, explorado em incontáveis histórias e até sussurrado em conversas ao redor de fogueiras por milênios. Enquanto várias crenças e tradições oferecem suas próprias interpretações, a Bíblia se destaca como um farol de verdade, fornecendo insights claros e profundos sobre a natureza da eternidade. Este vídeo mergulha na perspectiva bíblica da vida após a morte, explorando o estado dos mortos, o julgamento final, a esperança da ressurreição e os destinos eternos que aguardam tanto os crentes quanto os não crentes. Ao embarcarmos nesta jornada, vamos abrir nossos corações e mentes à sabedoria atemporal encontrada nas páginas das Escrituras, pois, ao entendermos a verdadeira natureza da eternidade, ganhamos uma apreciação mais profunda pela preciosidade da vida e pelo significado das escolhas que fazemos todos os dias. A Bíblia, com sua clareza característica, não se esquiva de abordar a realidade da morte. Em vez de apresentá-la como um enigma misterioso, as Escrituras definem a morte como uma cessação da existência terrena. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, afirma: Os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem nada, não recebem mais recompensa e até o seu nome é esquecido. Este versículo pinta um quadro austero, porém preciso, do estado dos mortos. Após a morte não há transição imediata para uma recompensa celestial ou um castigo de fogo. Em vez disso, a Bíblia descreve os mortos como estando em um estado de inatividade e inconsciência. Eles não estão cientes da passagem do tempo, nem experimentam qualquer forma de percepção sensorial. Seus pensamentos, emoções e experiências cessam até o dia da ressurreição. No centro da narrativa bíblica da vida após a morte está o conceito de um julgamento final. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Nos lembra: Assim como está determinado que os homens morram uma só vez, e depois disso venha o juízo. Este julgamento não é um evento aleatório, mas um tempo divinamente designado quando cada indivíduo que já viveu estará diante de Deus para prestar contas de suas vidas. A Bíblia fala deste julgamento como um tempo de justiça absoluta e retidão perfeita. Atos, capítulo 17, versículo 31, nos garante: porque ele estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que designou. Este julgamento não será baseado em opiniões humanas ou sistemas de justiça falhos, mas será realizado por Jesus Cristo, o Filho de Deus justo e perfeito. Embora a morte possa marcar o fim de nossa existência física, ela não é o capítulo final de nossa história. A Bíblia oferece uma gloriosa esperança na ressurreição, um tempo em que tanto crentes quanto não crentes serão ressuscitados dos mortos para enfrentar o julgamento e receber sua herança eterna. João, capítulo 5, versículos 28 e 29, proclama: Não se admirem disto, pois está chegando a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem ressuscitarão para a vida, e os que tiverem praticado o mal ressuscitarão para a condenação. Esta ressurreição não é meramente uma ressuscitação de nossos corpos terrenos, mas uma transformação para uma forma nova e gloriosa. Nossos corpos ressuscitados serão imperecíveis, livres de decadência e sofrimento, e perfeitamente adequados para a eternidade. Seção 5. Vida eterna. Um presente para os crentes. A mensagem da Bíblia sobre a vida após a morte não é meramente uma história de julgamento e ressurreição, mas uma história de esperança e amor inimagináveis. Para aqueles que colocaram sua fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a promessa da vida eterna é uma realidade presente. João, capítulo 3,
versículo 16, talvez o versículo mais conhecido de todas as Escrituras, declara: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta vida eterna não é meramente uma extensão de nossa existência terrena, mas uma transformação completa de nosso ser. É uma vida de comunhão íntima com Deus, livre do pecado, do sofrimento e da morte. É uma vida de alegria, paz e propósito inimagináveis, vivida na própria presença de nosso Criador. Seção 6. O destino dos incrédulos. Um alerta solene. Embora a Bíblia ofereça uma mensagem de esperança e salvação, ela também contém um alerta solene para aqueles que rejeitam a oferta de graça de Deus. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, pinta um quadro sombrio do destino que aguarda aqueles que morrem em seus pecados. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os que usam feitiçarias, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Esta separação eterna de Deus não é uma punição infligida por raiva, mas uma consequência natural de rejeitar aquele que é a fonte de toda vida e bondade. É um estado de arrependimento eterno, uma compreensão do que poderia ter sido se eles tivessem escolhido crer. Seção 7. Vivendo com a eternidade em mente. O impacto de nossas escolhas. A compreensão bíblica da vida após a morte tem implicações profundas em como vivemos nossas vidas hoje. Se a morte não é o fim, mas uma transição para a eternidade, então nossas escolhas assumem um significado eterno. Cada decisão que tomamos, cada palavra que falamos e cada ação que realizamos tem um impacto que se estende muito além desta existência terrena. Saber que um dia estaremos diante de Deus para prestar contas de nossas vidas deve nos motivar a viver com propósito, integridade e um profundo senso de responsabilidade. Seção 8. Conclusão. Abraçando a esperança da eternidade. A mensagem da Bíblia sobre a vida após a morte é profunda e transformadora. Ela oferece esperança diante da morte, propósito em meio ao sofrimento e a garantia de um futuro repleto de alegria e paz inimagináveis. Embora a morte seja uma parte inevitável de nossa experiência terrena, ela não é o fim de nossa história. Ao explorarmos a perspectiva bíblica sobre morte, julgamento, ressurreição e eternidade, sejamos encorajados a viver cada dia com um senso elevado de propósito e significado. Vamos nos apegar à esperança da vida eterna encontrada em Jesus Cristo e compartilhar esta mensagem de esperança com um mundo que precisa desesperadamente de sua verdade. Pois, ao compreender a verdadeira natureza da eternidade, descobrimos o verdadeiro significado da vida.